de vida. Discórdia e medo dominam os corações distantes do Evangelho e resistentes ao seguimento de Jesus. Os que reconhecem o Senhor o anunciam e não hesitam em ir até Ele. É o que nos diz a palavra. Ouçamos. Fala, Senhor, que teu servo te escuta. Tua palavra fortalece a nossa luta. Aleluia, aleluia, aleluia. Alegria, aclamemos a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a eles todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Meu irmão, minha irmã, ouvintes do programa Fé na Vida, em Jesus encontramos o norte da nossa vida, meios capazes de transformar qualquer situação adversa. Com ele, não hesitamos em caminhar na contramão do mundo. A certeza da presença de Jesus na nossa vida nos encoraja, nos tira da comodidade e nos põe a caminho a avançar para as águas mais profundas. O Evangelho nos coloca, que nós acabamos de ouvir, nos coloca na barca de Jesus, enfrentando os mesmos desafios que os primeiros discípulos enfrentaram,
quando tiveram que atravessar para outra margem. O texto diz que Jesus, depois da multiplicação dos pães, quando ele passou para os discípulos a responsabilidade de alimentar uma multidão, dá-lhes vós mesmos de comer, ensinando-os a partilhar, mandando-os entrar na sua barca e seguirem para outra margem, isto é, a irem ao encontro de outros povos. Podemos dizer que Jesus já estava preparando os discípulos para caminharem sem a sua presença física. Até então, eles eram totalmente dependentes de Jesus, não sabiam dar um passo sem ele, o que não poderia continuar. Afinal, depois da sua volta para o Pai, seriam eles os responsáveis em conduzir a sua barca, a igreja. Então, em obediência a Jesus, os discípulos, mesmo inseguros, já que iam sem Jesus, entram na barca e avançam mar adentro, em direção a outra margem, que significa indo a outros povos. Atravessar para outra margem foi o primeiro desafio que os discípulos tiveram que enfrentar. E foi nessa travessia que eles tiveram que uma queda na fé, o que pode ser visto como naturalidade dentro da fragilidade humana. Assim como os pais observam seus filhos quando eles começam a dar os primeiros passos, Jesus observava os discípulos à distância. Ele percebe de imediato a dificuldade deles em concluir aquela tarefa e vai ao encontro deles. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Podemos tirar vários significados desta narrativa. Os ventos contrários, o mar revolto, significam as dificuldades que todos abraçam, enfrentam na família, na igreja, na missão de evangelizar. Jesus, andando sobre as águas, vem nos dizer que ele está acima do mal, já que o mar para os judeus significava o mal. O medo e o iminente afundamento de Pedro fala-nos da falta de fé, o que pode acontecer conosco quando não alimentamos a nossa fé. Coragem, sou eu. Jesus vai em direção aos discípulos e eles demoram em reconhecê-lo, que às vezes acontece conosco, de não percebermos a presença de Jesus nos que ele envia para nos socorrer. Quando Pedro recorre a Jesus, Senhor, salva-me, Jesus entra em cena, afasta o que para ele seria um grande perigo. Voltada à calmaria, os discípulos nem se deram conta de que o maior perigo que eles correram não foi de um naufrágio, e sim dos danos que a falta de fé pode causar. Homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim como Pedro vacilou várias vezes na fé, nós também estamos sujeitos a vacilar, mas o importante é fazer como Pedro fez, exercitar a fé, pedindo socorro a Jesus como ele, Senhor, salva-me. Este episódio chama a nossa atenção para a essencialidade da fé. Sem uma fé firme, com raízes profundas, não tem como vivermos bem a nossa vocação. Afinal, a vocação é um exercício da fé. Os discípulos tiveram muitas dificuldades em atravessar para outra margem. Nós também temos muitas dificuldades em atravessar os mares impetuosos do nosso interior, como o egoísmo, para irmos ao encontro do outro. Se algum dia formos surpreendidos pelas ondas do mar revolto da nossa vida, não tenhamos medo. Confiemos em Jesus. Ele virá ao nosso socorro, não da mesma forma que foi ao encontro dos primeiros discípulos, mas ele virá escondido no coração de alguém, no coração dos seus enviados. Lembremos, ora somos socorridos, ora somos enviados a socorrer.
A graça da oração é o alimento que coloca a alma em pé e na comunhão plena com Deus. Sem ela, perdemos o elo e a direção por onde devemos seguir. Quando nos falta a oração, os fantasmas da vida tomam conta de nós. Os fantasmas do medo, da ansiedade, da agitação, da preocupação correm e consomem o nosso dom mais precioso, a fé. Nós tememos, apavoramos-nos, porque os mares da vida se agitam, as situações nos tornam pessoas agitadas, e quando o agito é grande demais, começamos a ver fantasmas, começamos a nos apavorar, temos medo, desesperamos-nos, perdemos a fé e a esperança. Quando Jesus vem ao nosso encontro, nem sempre somos capazes de reconhecê-lo, porque quando o medo toma conta da alma humana, ela enxerga todas as coisas de forma distorcida e errada. Temos medo das pessoas, medo de nós, temos medo até de Deus, por isso não nos aproximamos dele com a fé e a confiança de que precisamos. Não alimentemos nossos medos. Pelo contrário, aniquilemos toda a força do medo que há em nós. E como aniquilamos a força do medo? Estes muitas vezes são maiores do que nós mesmos, mas em Deus todos eles são vencidos. E nós o aniquilamos quando temos uma relação próxima com o Senhor, quando vivemos uma vida de comunhão com Ele na oração e na palavra. Assim, o medo vai se aniquilando da vida. Ele não desaparece, mas é vencido e fica em seu lugar quando a fé e a graça de Deus ocupam o primeiro lugar em nossa vida e no nosso coração. E em Deus, todos os nossos medos são vencidos. Nossos medos são maiores que nós mesmos, mas em Deus todos eles são vencidos. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra proclamada, meditada, possa encontrar acolhida em nosso coração. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Amém.